Graça e paz, aleluia, louvado seja o Senhor, bendito seja o Senhor, meus amados e queridos irmãos em Cristo. Nesta noite, irmãos, eu quero estar orando com todos vocês, junto com todos vocês, orando em comunhão com vocês, uma oração de todos, onde todos nós iremos orar, iremos participar, orando, dizendo amém, aleluia, glória a Deus, louvado seja o Senhor, respondendo a oração, repetindo algo da oração como confirmação e também orando, orem por mim, aleluia, louvado seja o Senhor. Em 1 Timóteo capítulo 2, eu quero mostrar a base e também de onde saiu a designação desse grupo, porque antes de tudo, oração. Em 1 Timóteo capítulo 2, a partir do versículo 1, aqui o apóstolo, inspirado pelo Espírito Santo, ele escreve a Timóteo, o seu cooperador, o seu colaborador mais íntimo, mais próximo, aquele que era uma só alma com Paulo, que era unânime com Paulo, eles tinham o mesmo pensamento, o mesmo sentimento, a mesma vontade em Cristo Jesus no que se refere ao serviço a Deus. Então aqui, nos últimos dias do apóstolo Paulo, ele escreve ao seu mais fiel colaborador, cooperador na obra de Deus, o jovem Timóteo. Timóteo ainda era considerado jovem aqui, depois de tantos anos servindo juntamente com Paulo ao Senhor na obra de Deus e entre as igrejas de Deus. Então o apóstolo começa: antes de tudo, pois, ele explica, exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graças em favor de todos os homens. Aqui Paulo, ele divide a oração em 4 aspectos: súplicas, orações, intercessões e ações de graças em favor de todos os homens. As súplicas, as intercessões, as orações que são feitas de forma geral e as ações de graças são consideradas como oração, elas fazem parte da oração. São diversos aspectos, diversas dimensões do exercício de oração, mas todos eles podem ser designados como oração. Antes de tudo, oração. Orar é suplicar, é orar, é interceder, é fazer ações de graças em favor de todos os homens. A súplica diz respeito a quando você pede por algo muito específico e você suplica, você ora de uma forma profunda, de uma forma fervorosa, de uma forma até mesmo insistente. Você roga ao Senhor, é por algo muito específico. E também a súplica tem um sentido de alguém que suplica
alguém que se humilha diante do Senhor, alguém que implora algo ao Senhor. É uma oração forte, porque ela é insistente, ela é persistente, e nós somos orientados a suplicar, orar por coisas específicas. É um assunto específico que nós iremos orar com insistência, com persistência, porque nós cremos, segundo a palavra de Deus, segundo o Espírito Santo que está nos dirigindo, pelas circunstâncias, também pela comunhão com os nossos irmãos, nós cremos que aquilo é a vontade de Deus, que aquilo será benéfico para a nossa vida, será bênção para a nossa vida, para a nossa família e, acima de tudo, bênção para a igreja. O reino de Deus virá na igreja, o reino de Deus, ele será manifestado em realidade espiritual na igreja. Aleluia! Louvado seja o Senhor. Por isso que nós temos autorização da parte do Senhor, somos estimulados pela palavra de Deus a fazer súplicas, porque são coisas que temos clareza, certeza que é a vontade de Deus. Depois ele fala orações, são orações gerais, orações comuns, que envolvem vários assuntos. Por isso são orações, são diversas orações, são diversos tipos de conversas com Deus, mas a marca mais forte das chamadas orações é buscar um relacionamento espiritual com Deus, buscar conhecer a mente do Senhor, buscar a intimidade, a presença do Senhor, para desfrutá-lo, para nos deleitar nele, para podermos estar em comunhão com ele, podermos contemplar o Senhor em oração, espírito de adoração surge e nós contemplamos ao Senhor e podemos desfrutar dele. Aleluia, louvado seja o Senhor. E por fim, irmãos, temos intercessões. Intercessões é você se colocar como intermediário de uma situação entre uma pessoa e outra. Você vai interceder, você vai estar entre a pessoa e Deus, você vai orar por outra pessoa, você não vai orar pelas questões da sua vida, mas você vai orar pelas necessidades de outra pessoa, você estará intercedendo por outra pessoa. Isso aqui podemos dizer que é a oração do corpo, os membros orando uns pelos outros, intercedendo uns pelos outros, os membros sentindo as necessidades dos outros membros e orando por eles. Paulo disse: orai sem cessar no Espírito, orai sem cessar por todos os santos. No Espírito devemos orar sem cessar, ininterruptamente, por todos os santos. Não significa que nós iremos nos lembrar de todos ao mesmo tempo, mas orar sem cessar. A cada dia tem que ter um irmão, 2 irmãos, 3 irmãos, que nós devemos nos lembrar e orar por eles. O Espírito irá nos dirigir, irá nos levar a isso. E por fim, ações de graças. Nós agradecemos ao Senhor, oramos com gratidão, agradecendo ao Senhor, dando graças a Ele, porque as nossas súplicas
orações e intercessões foram respondidas, e também nas orações com ações de graças nós agradecemos ao que o Senhor nos concede atualmente na nossa vida. Nós agradecemos a Ele. É uma das orações mais poderosas, e às vezes damos graças também de forma antecipada, agradecendo pelo que o Senhor já fez pela fé. Ainda não vimos, ainda não se concretizou, mas pela fé cremos que já aconteceu, que já se concretizou, que Deus já operou. Então damos graças, é um ato de fé, é uma oração poderosa, ações de graças, agradecer por aquilo que o Senhor fez, por aquilo que Ele está fazendo, por aquilo que Ele fará. Nós consideramos que aquilo que Deus fará, Ele já fez. Pela fé damos graças. Aleluia, louvado seja o Senhor, bendito seja o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. 1 Timóteo 2, versículos de 1 até o versículo 3. Depois os irmãos leem, e nós vamos ver que o propósito das orações é que o desejo de Deus é cumprido através delas, que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Versículo 4. Depois os irmãos leem e orem os versículos 2, 3 e 4. Aleluia, louvado seja o Senhor.